CBN e a tecnologia, com Gilberto Sodré. Oferecimento Centralfone, distribuidor exclusivo de headsets da marca Earset, 33264708. Olá, Gilberto, bom dia. Bom dia, Fernanda, bom dia, nossos ouvintes da CBN. Gilberto, depois dessa corrida, né? Primeiro que a gente começou com uma semana complicada, greve dos rodoviários, e agora essa corrida aí em busca de soluções para o nosso problema diário aí da falta de segurança. A gente fala um pouquinho sobre assuntos que tem a ver com tecnologia, com relacionamento, e hoje a gente traz aí a questão do relacionamento profissional e como é que a gente pode melhorar o network. Exatamente, Fernanda. Existem vários portais de relacionamento, né? Entre eles mais comuns e conhecidos é o Orkut, Gazag ou MySpace, mas esses portais de relacionamento têm como objetivo normalmente a amizade ou relacionamento de colegas de estudo, de trabalho, né? Mas existem também alguns portais de relacionamento que têm uso e finalidade profissional. Você aumentar o seu chamado networking, que os profissionais tanto querem aumentar ou desenvolver o seu networking. Então esses são esses portais. O mais famoso deles é o chamado de LinkedIn, né? É um portal americano, mas que tem muitos brasileiros, existem muitos brasileiros que já estão cadastrados lá, e você pode então usar esses portais ou esse portal para fazer o seu network, ou seja, conhecer outras pessoas que têm um relacionamento profissional com você, receber indicações, receber convites de trabalho ou de oportunidades, ou mesmo desenvolver o conhecimento com outras pessoas que atuam na mesma área que você. E sem falar, Gilberto, que muitas das empresas de recrutamento já fazem o uso desses portais e desses recursos de relacionamento, até para buscar mais informações daquele profissional que já está, às vezes, lá com um currículo de papel, ou formatado em disquete, né, à disposição daquela empresa. Exatamente. Muitos headhunters, que são profissionais que trabalham em empresas de recrutamento, já assumem que hoje a segunda fonte de informação que eles têm para recrutamento de profissional são portais como esse. O primeiro, normalmente, são os bancos de currículos e depois os portais de relacionamento profissionais. Então, você pode trocar informações com pessoas da sua mesma área, como você pode também tentar subir alguns degraus na sua carreira, né? Exatamente. Então, usar esses portais a seu favor é bastante interessante saber como fazer isso. São todos gratuitos? Exatamente. Todos eles são gratuitos. O LinkedIn, o cadastro, você entra no site. O site, para os nossos ouvintes, é www.linkedin, vou soletrar, linkedin.com. Então faz o cadastro, é completamente gratuito, preenche o seu perfil e aí vem a primeira dica, ou seja, o perfil profissional que você coloca lá nesse tipo de portal deve ser o mais completo possível. Ou seja, não precisa colocar ou não deve ser colocado informações pessoais, na verdade são informações profissionais. Curso que você fez, faculdades que você cursou, curso de especialização, locais onde você trabalhou e projetos que você desenvolveu. Então coloque o mais detalhadamente possível as suas informações profissionais, incluindo nisso a questão de palavras-chave relacionadas às suas atividades. Então, coloque lá também, preencha o seu perfil com essas informações, para que esses headhunters ou quem busca alguma pessoa com o seu tipo de característica profissional chegue até você de forma mais fácil. Então, a primeira dica é colocar suas informações o mais completamente possível registradas nesse tipo de portal. E aí, Gilberto, ele tem que ter também um procedimento profissional, né, para gerenciar os contatos, né? Não é só sair clicando e querendo adicionar, né? Na verdade, como agora é um ambiente profissional, você deve ter não é como o Orkut, por exemplo, que você adiciona qualquer pessoa, amigos ou conhecidos, mesmo de longe, né? Você adiciona as pessoas. Aqui, esse tipo de portal, essas pessoas que adicionam qualquer um, indiscriminadamente, são discriminados dentro da rede, porque na verdade você adiciona ali pessoas que você tem algum relacionamento profissional e, na verdade, mais do que isso, também alguns especialistas indicam que você deve adicionar, mas deve manter também esse relacionamento, ou seja, troca de e-mails, conversas, ou seja, que você tenha realmente desenvolvendo o seu networking, ou seja, a sua rede de relacionamentos e contatos profissionais. Muito legal, né? Não pode virar um chato, né? Exatamente, né? Então essa é uma questão importante. O importante, quer dizer, uma outra dica interessante não use essa rede ou não vá para essa rede com uma intenção exclusiva de conseguir uma colocação nova. Ou seja, isso também é mal visto pela rede. Na verdade, a rede de relacionamento de qualquer profissional deve ser desenvolvida ao longo do tempo. Você tem que conquistar, né? Exatamente. Então, ou seja, não é uma coisa imediata, demora anos, muitas vezes, de você conseguir
um relacionamento profissional, uma rede de contatos na sua atividade profissional. Então, ou seja, entrar nessa rede é interessante, nesse portais de relacionamento, mas você deve fazer isso de forma organizada, conquistando esses contatos e relacionamentos ao longo do tempo. Agora, Gilberto, há algum cuidado que a gente deva adotar, até mesmo ligado à questão da segurança, porque a gente viu a questão do Orkut, né, e a Google tenta liberar as informações por conta da pedofilia. Exatamente. O primeiro contato não colocar informações pessoais o mínimo necessário para você ser achado. Talvez um e-mail, né, um site, se você tem um site pessoal, né, mas não colocar informações pessoais, né, fotos pessoais, família, isso não é o local, né, esse tipo de portal não é o local para isso. Uma outra situação é manter esses dados, ou um cuidado é manter esses dados atualizados. Ou seja, muitas vezes as pessoas criam um perfil e esquecem esse perfil lá. E os headhunters vão atrás buscando essas informações ou vão correr atrás de profissionais. Eu mesmo conheço algumas pessoas que foram contratadas no Brasil, até no exterior, por headhunters que foram até esses portais e acharam os seus currículos e aí colocaram a situação. Um outro cuidado é se você fala, por exemplo, no portal que tem que você fala, por exemplo, um idioma, o inglês, por exemplo. Então você coloca lá no seu currículo que você fala o idioma fluentemente. E na parte em inglês do site você coloca uma série de erros da língua inglesa. Já era. Isso já conta muito mal, né? Ou seja, vale muito, fica muito ruim para você, para o seu currículo nesse tipo de portal. Bem interessante essa dica lá. O Gilberto continua conosco, a gente volta já, logo depois do Repórter CBN, até para responder a pergunta do Renato, nosso ouvinte do CBN Tecnologia, e que pergunta: olha, eu tenho rede sem fio de internet e o meu vizinho deve estar fazendo uso do meu sinal. Tenho como restringir esse acesso? O Gilberto responde já. Nós já estamos de volta ao CBN Vitória, aqui no estúdio conosco, está Gilberto Sodré, do quadro CBN Tecnologia, em tempo real, não só ao vivo. Gilberto também está com a internet aqui, aguardando a chegada das perguntas por e-mail ou então pelo próprio Messenger, né? Exatamente. Quem quiser mandar mensagem online aqui, real time, aqui com o CBN Tecnologia, só adicionar no MSN o contato cbniatecnologia@gmail.com. Bom, Gilberto, então o Renato já fez isso na semana passada, né? Isso. O Renato é morador de Vitória, falou sobre o problema dele da rede sem fio, ele disse que tem internet sem fio, mas que provavelmente ele percebe que deve ter um vizinho que está roubando o sinal dele. Dá para restringir? Dá sim, Renato. Obrigado pela participação. Na verdade, a gente tem algumas formas bastante simples que você pode configurar no seu rádio, no seu access point, para que o seu vizinho não consiga conectar na sua rede sem fio. Basicamente, os dois principais métodos são, primeiro, o bloqueio pelo endereço da placa de rede. Então, sua placa de rede sem fio tem um endereço que é único. E você pode chegar lá no access point e cadastrar aquele endereço, e a partir desse momento só a sua máquina ou os seus computadores que você cadastrar vão ter acesso à sua rede sem fio. Além disso, a gente tem uma chamada criptografia WPA. É uma criptografia como se fosse uma senha que você coloca no rádio e coloca também no seu computador. A partir daí, só quem tem essa senha é que vai conseguir conectar na sua rede sem fio, e seu vizinho, como não vai ter essa senha, não vai conseguir se conectar. São informações que você vai cadastrar então no Access Point e na sua placa de rede ou no seu computador para fazer essa situação. Se você tiver alguma dúvida, alguma questão, pode recorrer aqui ao CBN Tecnologia, a gente responde para você aqui exatamente como fazer essa configuração. E o Diogo Gilberto, ele mora na Serra e ele perguntou onde encontrar, portanto, as dicas do CBN Tecnologia. Muito bem, Diogo, obrigado pela participação, e as dicas do CBN Tecnologia estão no portal do CBN Vitória, www.gazetaonline.com.br/CBN. Tem lá do lado direito embaixo os comentaristas, clica lá no Gilberto Sodré e ele tem os últimos comentários daqui do CBN Tecnologia. É verdade. E em breve também o Gilberto vai estar se relacionando também com os nossos ouvintes através do blog, no próprio site da Rádio CBN, Exatamente. Né? Já é uma promessa aí para um futuro muito próximo. Enquanto isso, você pode já mandar a sua pergunta para o Gilberto no cbntecnologia@gmail.com, como fez aqui a participação do Renato, que a gente respondeu hoje. Temos mais 2 perguntas para a semana que vem, do Eugênio e da Tayane. As perguntas que chegaram, portanto, nesta manhã e que o Gilberto já responde na próxima semana. E a gente encerra o quadro, Gilberto, com os fatos que marcaram a semana na área da tecnologia. Exatamente. Temos aqui alguns fatos interessantes que aconteceram. Um pesquisador em inglês fez uma comparação e descobriu que mandar uma mensagem de SMS entre celulares custa mais caro que uma mensagem para o espaço.
Como assim? A comunicação, por exemplo, entre o telescópio Hubble e a Terra é mais barato do que você mandar um torpedo de um celular para o outro. Veja como pagamos caro também a comunicação. Olha só, né? hein? Interessante. Outra situação que a Microsoft liberou essa semana é o Messenger TV, onde você consegue ver TV, né, ou seja, do canal do MSN Vídeo, e também conversar com seus colegas através do MSN. Então, um plugin, ou seja, uma instalação que você faz no MSN, e você consegue então ver TV do MSN Vídeo e também conversar com seus amigos. Além disso, uma dica bem interessante para pessoas que têm necessidades especiais é um plugin que existe agora para a Microsoft, para o Word da Microsoft, que ele converte o texto no Word em áudio. Então, ou seja, pessoas que não têm deficiência visual, né? Exatamente, pode utilizar esse plugin para que o Word leia os textos que estão muito legal. Muito interessante. Quem tiver interesse, o site é sourceforge.net/projects/openxml-daisy com Y no final. Repetindo, sourceforge.net/projects/openxml-daisy com Y no final. Ok. Bem interessante. Por último, uma notícia interessante para a computação do Brasil como um todo. A UFRJ inaugurou agora nessa semana um supercomputador que está listado entre os 500 maiores supercomputadores do mundo. Inaugurou agora um investimento de mais de 5 milhões de reais, em parceria com a Petrobras, e aí agora está instalado no campo da UFRJ, mas na verdade está aberto a todos os pesquisadores do Brasil todo, um supercomputador bastante interessante. Gilberto volta na próxima sexta com novas dicas de tecnologia para você, ouvinte aqui do CBN Vitória. Mande sua pergunta para o Gilberto, a sua sugestão, a sua dúvida, cbneatecnologia@gmail.com. Muito bem, Fernanda, um bom final de semana para você e aos ouvintes da CBN. Até a próxima sexta. Para você também, Gilberto. Até a próxima sexta. CBN e a Tecnologia, com Gilberto Sudré. Oferecimento Centralfone, distribuidor exclusivo de headsets da marca Earset, 33264708.